Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Bom dia! Bom dia, Eliezer Rodrigues. Bom dia ao telespectador do Bom Dia News. Bom, João, nós convivemos, pelo menos de forma aberta, observando um conflito histórico aqui em Teresina, no Piauí, entre PT e PSDB. Mas tem um candidato à Prefeitura de Teresina, pelo PROS, estou falando do publicitário Fábio Sérvio, que para ele, na verdade, Firmino Filho, grande representante do PSDB, e o governador Wellington Dias, também a maior liderança petista no Estado, são aliados históricos. Na avaliação de Fábio Sérvio não existe divergência. Pelo contrário, há cooperação. Por que ele diz isso? Vamos ouvi-lo. Vou ser bem direto nessa questão do Firmino, Wellington, PT, PSDB aqui em Teresina, né? E no meio disso tudo, o Ciro. Bom, vamos lá. Como é que eu sou adversário de alguém, politicamente? Eu divido a agência de publicidade, quer dizer, a inteligência da comunicação política, com o meu adversário. Não existe isso. Então, a Prefeitura de Teresina tem uma agência de publicidade que é a mesma do governo do Estado. O Kleber Montezuma tem uma agência de publicidade que foi a que fez campanha do PT, do Wellington Dias, e do Ciro Nogueira, e do Firmino Filho, ao longo dos anos. Então, isso é uma palhaçada. Eles são próximos, sim. E o Firmino fica tentando criar um teatro de tesouras, né, como a gente fala na linguagem da internet, colocando um distanciamento para impedir o surgimento de uma terceira via. Então, Firmino e Wellington sempre foram aliados. Em 2018, Firmino cruzou os braços na eleição de Luciano Nunes, todo mundo sabe disso. Em 2016, o PT cruzou os braços e permitiu, parte do PT, permitiu a eleição, né, fácil do Firmino Filho, quando não lançou um candidato competitivo. Em 2014, o Firmino deu apoio branco, sim, ao Wellington Dias, inclusive outro tipo de apoio aí. Eles são aliados. Então isso é um teatro de tesouras, sabe? Para fazer o teresinense de palhaço, para brincar com a cara da gente, para impedir que a verdadeira oposição surja, né? E alguém tem que dizer isso. Eu assumo esse papel de olhar para o Firmino aqui claramente e dizer: você sempre foi aliado do PT e do Wellington Dias e faz um jogo de cena junto com o Ciro Nogueira para parecer que não são aliados. Eita, a temperatura do processo eleitoral está aumentando, João Magalhães. Será que existe realmente esta aproximação entre Firmino Filho e Wellington Dias, essa aproximação política? Você acredita nisso, João? Olha, vamos começar pela parte administrativa, Eliezer. No campo administrativo, ninguém pode negar que há um bom relacionamento entre o governo do Estado e a Prefeitura de Teresina, e não há dúvidas de que esse bom relacionamento administrativo, por diversas vezes, andou muito sintonizado politicamente. Agora, há pouco tempo, é que a gente observa um movimento do prefeito Firmino Filho em fazer mais críticas abertas à gestão do governo estadual. E isso, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver com 2022. Porque se a gente for olhar o passado das últimas eleições, Fábio Sérvio tem razão quando diz que PT e PSDB poderiam até não ser aliados políticos, não estar na mesma coligação, o partido votar em outro. Mas, realmente, quando há eleição para a Prefeitura de Teresina, o Partido dos Trabalhadores nunca apresentou uma candidatura que pudesse ameaçar os tucanos, assim como, quando há eleição para o governo do Estado, os tucanos também nunca priorizaram uma campanha alternativa para enfrentar o petista Wellington Dias, que foi ele já que sempre disputou o governo do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores. Então, se há essa aliança política, a gente não pode afirmar, mas que há um bom relacionamento administrativo, pessoal, e que em vários momentos houve uma sintonia política, isso ninguém pode negar. A história comprova exatamente esse bom relacionamento entre o Wellington Dias e Firmino Filho, que começou a ficar um pouco mais estremecido de um ano para cá, exatamente quando o governador do estado, o prefeito de Teresina, o senador Ciro Nogueira, enfim, esses maiores líderes políticos começaram a, de fato,
pensar com mais foco em 2022, quando hoje realmente se pensa em 2022, é difícil imaginar todo mundo junto, né? Portanto, o caminho natural é que o governador Wellington Dias lidere um grupo político e os seus adversários seja um grupo político liderado por Ciro Nogueira e Firmino Filho. Bom, muito bem, João. Nós temos observado recentemente, nos últimos meses, até por conta da pandemia, ações mais incisivas das polícias. Polícia Federal, Polícia Civil, que tem essa competência investigativa. Polícia Federal cuidando da aplicação dos recursos da Covid-19. Estamos em estado de calamidade, o dinheiro público é usado de forma menos burocrática e a polícia tem marcado presença em alguns órgãos. E também, por outro lado, a Polícia Civil tem trabalhado na investigação de crimes de corrupção pelo interior do estado do Piauí. E o caso mais recente é de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Piauí em desfavor do prefeito Quirino, do município de Itaueira, com acusação de desvio de dinheiro público, João Magalhães. Você tem alguma novidade relacionada a esse assunto? O que envolve essa questão lá no município de Itaueira? Olha, Eliezer, só para continuar contextualizando, Quirino Avelino é conhecido lá na região como ex-prefeito, né? Porque coisa de campanha eleitoral, quando ele está em seu 6º mandato como prefeito da cidade. Portanto, são várias décadas, inclusive, de comando que ele tem na gestão do município. E o Ministério Público, essa força-tarefa que envolve vários órgãos de fiscalização, entende agora que Quirino Avelino, aos 79 anos, prefeito pelo PTB, ele lidera uma espécie de organização criminosa que desvia recursos públicos. As investigações são na área do transporte escolar e também na área da saúde, principalmente no caso específico de fraude na licitação para aquisição de uma ambulância. Esse mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça ainda não foi cumprido porque o prefeito Quirino Avelino está foragido. Desde ontem, quando saiu a informação da sua prisão, a polícia não conseguiu encontrá-lo. Há informações de que, na verdade, há vários dias, desde quando aconteceu a primeira etapa da operação, ele já não é mais visto pela cidade. E ontem, através de uma nota encaminhada pela imprensa, a sua defesa, na verdade, atacou essa decisão judicial, dizendo que ela é arbitrária, que ela vem em um período eleitoral. A cidade lá de Itaueira, obviamente, é disputada, a prefeitura do município é disputada, inclusive pelo atual vice-prefeito, Patrício Leitão, que assumiu ontem à tarde o comando do município, que agora, portanto, vai disputar a reeleição no dia 15 de novembro. Então, o que a gente pode esperar, sem dúvida nenhuma, é que esse avanço no combate à corrupção continue crescendo, não só em Itaueira, mas também nos demais municípios. Afinal de contas, é aquela história. Quando o dinheiro público é desviado, os prejuízos da população são enormes, independentemente da área, e quem foi responsável por esses atos de corrupção precisa pagar exemplarmente, até para que a impunidade não reine nesse âmbito da corrupção na gestão pública e a gente possa vir comemorar gestores que não se prestem mais a esse papel de desviar um recurso público, que quando chega lá na ponta faz uma diferença enorme na qualidade de vida das pessoas. Bom, o prefeito Quirino desta vez não tem direito à reeleição, mas deve apoiar alguém. Aí a população vai julgar se deve dar continuidade a este modelo de gestão ou não. Vai ficar aí para o julgamento dos eleitores itaueirenses. Bom, o Comitê de Segurança Pessoal dos Juízes Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí foi implantado pelo presidente do TRE Piauí, desembargador José James Gomes Pereira, que também deu posse aos seus integrantes. Na decisão que instituiu o comitê, a presidência do TRE Piauí considerou as diretrizes do Programa de Eleições Municipais de 2020. Vamos conferir uma fala nesse sentido. A Justiça Eleitoral instituiu o Comitê de Segurança Pessoal dos Juízes Eleitorais durante as eleições deste ano. O órgão tem como fundamento resguardar a atuação e os atos da Justiça Eleitoral pelos seus juízes durante
essas eleições. A Justiça Eleitoral, quando age pelos seus juízes, cumpre efetivamente a Constituição e as leis do país. Neste particular, a Justiça Eleitoral não irá tolerar, ainda que de forma velada, qualquer manifestação intimidatória ou ameaçadora aos seus juízes. A resposta virá rápida, imediata. Os juízes, é preciso que se digam, são os garantidores maiores da democracia. E, acima de tudo, da liberdade do seu voto durante as eleições que se avizinham. Portanto, a intangibilidade da Justiça Eleitoral e dos seus juízes é providência a se reconhecer e se impor diante daqueles que se arvoram em descumprir e fraudar a lei eleitoral. Então, João, qual a importância de reforçar a segurança de juízes, de servidores da Justiça Eleitoral e da população de uma forma geral durante esse processo de eleição municipal? Olha, aliás, é bom lembrar que o juiz eleitoral ele é o principal responsável pela organização, pela execução do processo eleitoral naqueles municípios. Eu falo municípios porque normalmente um juiz eleitoral responde ali por algumas comarcas, muitas vezes, que englobam 5, 6, até mais municípios. Então é um trabalho que, sem dúvida nenhuma, é bastante complexo. E o magistrado, obviamente, com toda a sua equipe, precisam de todo o respaldo, de toda a segurança para desenvolver bem o seu trabalho. Além disso, é preciso lembrar que no Piauí a gente tem casos de processos eleitorais, principalmente disputas municipais bastante acirradas, e que, infelizmente, uma vez ou outra, esses debates saem da esfera da discussão de propostas e, infelizmente, caminham para o lado da violência. Isso não é raro. Infelizmente, acontece normalmente. Em todo processo eleitoral, a gente tem 1 ou 2 casos nos municípios que refletem essa violência no processo eleitoral. Então, é mais do que necessário resguardar a segurança, o direito do magistrado desenvolver o seu trabalho com todo o respaldo, para que isso não reflita em problemas no dia das eleições. Quanto à segurança em si do eleitorado, isso fica mais a cargo realmente daquele planejamento que o TRE precisa fazer junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, às forças federais, no caso. Muitas vezes o Exército é convocado, para participar, para acompanhar o processo eleitoral nos municípios. O que a gente observa é que hoje o TRE tem essa preocupação e está se planejando bastante para garantir a segurança do pleito eleitoral nos municípios piauienses. João, ontem nós debatemos bastante a importância de se conhecer os candidatos a vice-prefeito. E a partir desta quarta-feira, o programa O Dia News, que vai ao ar logo mais às 13 horas, aqui na sua O Dia TV, apresenta uma série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Teresina. O entrevistado de hoje é o candidato do PSTU, Egmar Júnior. Acompanhe um trecho. Reforçar o discurso que tem o candidato principal. É óbvio que no caso do PSTU, não é a candidatura do Gervásio ou a candidatura do Egmar, mas a candidatura do partido. E a definição dos nomes foi de forma coletiva e o vice ele não é um papel alegórico, ele é um militante, ele é um sujeito atuante, ele não vai ser apenas uma peça formal de compor uma chapa. Nós seremos também porta-voz do programa que o partido vai apresentar nessas eleições, um programa de emergência diante desse contexto de pandemia. Então, no caso do PSTU, cada militante, quando assume uma tarefa dessa, então é colocado para tanto para um como para outro o mesmo objetivo, o mesmo desafio, que é justamente ser um porta-voz da classe trabalhadora nas eleições. Por isso que o vice no PSTU jamais teve esse caráter alegórico ou então apenas um papel coadjuvante ali numa chapa como essa nas eleições. Bom, a entrevista completa logo mais às 13 horas no Dia News com o nosso amigo Lívio Galeno. É importante, não é, João, avaliar as propostas do vice. Que tipo de intenções tem um vice uma vez à frente do executivo junto com o prefeito em qualquer cidade?
Sem dúvida nenhuma. É bom lembrar que uma campanha eleitoral jamais deve esconder o seu vice. Pelo contrário, ele precisa ser apresentado à população, a população precisa pesquisar, conhecer, saber se ele tem a capacidade administrativa, gerencial de gerir o município. Afinal de contas, ele é o substituto natural do prefeito, caso este precise se afastar. Sem dúvida nenhuma, é mais uma oportunidade que a população teresinense vai ter para acompanhar e conhecer bem esse processo eleitoral 2020 através da série de entrevistas realizada pelo Lívio Galeno. É isso mesmo. E nós, eu, você, João Magalhães e Vilma Rocha, logo mais ao 12h30, 12h30, na 92,7. Estaremos lá. Sintonize FM O Dia 92,7. Lá tem muita música, informação e o quadro Eleições 2020, porque a FM O Dia é show de cobertura das eleições municipais deste ano. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação, um ótimo dia, até amanhã. Até amanhã, aliás, um bom dia para você, um bom dia a todos. Eleições 2020. Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.